falou bastante sobre interesses comerciais, etc., sobre trazer o dado para dentro das entidades, né? E principalmente centralizar o dado no usuário, no paciente, no caso, né? E agora eu quero abrir o que o doutor queimou a largada, os 38 minutos do episódio. O que a gente poderia abrir de novos horizontes, de novas possibilidades, caso a gente estivesse no mundo perfeito, com todos os usuários, com seu dado centralizado, dentro da sua carteira ali. O que a gente poderia, junto com o advento aí da IA generativa, da própria machine learning, trazer de benefício para o próprio usuário? Eu vejo N possibilidades, né? Porque assim, a hora que eu plugo o LLM ali, eu começo a melhorar, primeiro, uma relação que ele pode ter com a doença dele de educação, né? Então, assim, a operadora, o dono, né, o dado, é a hora que ele imputa aquelas informações. E eu consigo educar aquele paciente para fazer atividade física, eu consigo educar aquele paciente para conversar com um bot, por exemplo, né? Uma característica mais humanizada, vamos dizer assim. Ele vai poder imputar informações de saúde ali, que ele já está dando no wearable dele, por exemplo, que ele já está dando no seu dia a dia na balança, na atividade física, tudo. Então, assim, eu começo a fazer, primeiro, uma medicina muito mais preventiva. Então, eu vou poder Que é ter, muito mais barata. que é muito mais barata, muito mais eficaz, e eu consigo muito mais melhorar a qualidade de vida, a longevidade, tudo, né, que a gente está vendo de tendência. Então, eu consigo fazer uma medicina muito mais preventiva, mas eu tenho dados de saúde, uso uma ferramenta, no caso, a GenAI, para poder compartilhar e conversar com aquele usuário. Na outra ponta, eu entendo que vai facilitar a vida de quem que está tentando cuidar dele, né? O médico, a operadora, todo mundo que está ali, porque ele vai dar informações corretas, vai poder levar aquele paciente para ser assertivo. Então, eu brinco, em vez de ele perguntar para o Dr. Google, ele vai perguntar para o Dr. ChatGPT, né? E aí ele vai poder, não é todo mundo que vai morrer ou vai ter câncer que nem o Dr. Google, então ele vai dar informações mais assertivas. Ele vai poder levar ele, ó, o senhor tem que procurar um socorro. Então, assim, tem vários cenários que a gente vai poder utilizar e plugar para facilitar a vida do paciente, usuário final, mas a partir do momento que eu também utilizo algoritmos corretos, que eu consigo facilitar a vida do médico ali na ponta para atendimento, por exemplo, médico, para atendimento de estado de emergência. E a gente cada vez mais tem evidência na literatura para conforme a gente consegue ser mais assertivo, né? E isso é conhecido cada vez, toda semana sai uma publicação do ChatGPT, por exemplo, ou novo, ou até Gemini, qualquer uma solução de LLM que faz provas médicas, né, de especialidade, de certificação americana, principalmente, são os padrões, que passa melhor que os médicos e tal. Então, assim, demonstra que ele tem uma quantidade de informações, uma assertividade. A gente pode discutir sobre alucinação, é outro cenário, mas, assim, dá para utilizar essas ferramentas para facilitar a vida do médico, né? Para facilitar a vida do médico ali no seu dia a dia. Para aquele paciente, por exemplo, que passa no pronto-socorro com uma dor torácica e que faz um eletro que é supostamente normal e que infarta daqui 2 horas, mas que se eu tivesse um algoritmo, né, e existem já, né, de inteligência, consegue ler um eletrocardiograma convencional que é super barato e que é feito em menos de 10 minutos para um paciente, esse paciente não vai ter ser dispensado, porque tem um alto valor preditivo positivo, por exemplo, de dizer que aquilo pode ser um infarto, e também um alto valor preditivo negativo para dizer que não é um infarto, pode mandar esse cara embora. Fora Não, o contexto histórico que você já tem, né? porque você está com o dado dele, né? Então, acho que assim, esse é só um exemplo mais simplista, mas quando a gente pluga a inteligência artificial nos dados de saúde, por isso que assim, a gente vê o crescimento grande de inteligência artificial para a saúde, né? Porque tem muito dado, tem muita informação, tem muita área de sombra aí no caminho e que ela pode facilitar. Tem muita necessidade de educação dos dois lados. É, N possibilidades que a gente pode utilizar. Por isso que eu vejo que muita evidência na literatura hoje, a gente tem revistas médicas tradicionais que já viraram revistas médicas de inteligência artificial. O exemplo maior é New England, que é uma revista americana, a principal do mundo científica, tem um New England ENAI agora, né? Porque só Legal. tem evidência de inteligência artificial em saúde, né? Assim, eu acho os médicos eles acabam sendo resistentes, né?
porque parte dos médicos entende que aquilo é uma ameaça, como o doutor falou, o doutor Google. E também tem que tomar muito cuidado, né? Porque, assim, de deixar uma ferramenta dessa na mão diretamente do paciente, porque a anamnese, ela é extremamente importante, né? E isso ninguém vai substituir o médico. Com certeza. Porque o médico, quando ele faz uma pergunta, dependendo da resposta, ele vai ali trilhando. E se você deixar na mão do paciente, ele pode induzir a AI para um erro, né? E se você tem um falso negativo, você pode ter um problema fatal, né? Então, eu acho que é interessante sim, né, dar poder ali, colocar para os pacientes, mas ele também vai precisar ser munido ali de dados, né? E aí, então, se a AI souber os exames que daquele paciente, se ela tiver acesso a exames que ele já tem, ela pode considerar isso num possível diagnóstico, né? Eu acho que Porque esse é o grande ponto, né? Porque hoje você pode fazer um autodiagnóstico com o ChatGPT, se isso. quiser. Com Só que certeza. se você falar, eu tô com uma dor de cabeça e Isso. de repente ela não tem a informação que você é um Isso. hipertenso, que você... Eu acho que o grande ponto é a gente pegar o que a gente conversou no começo do podcast, de agregar as informações de histórico, né? De ter o prontuário, de fato, personalizado ali para aquele paciente e ter uma IA que tenha o olhar que o médico teria, de, tipo, deixa eu ver esse prontuário desse cara aí. Ele vai fazer as perguntas que o médico faria, Sim. né? Ou que faria junto com o médico como uma ferramenta acessória, né?